Olá, olá! 3 vídeos hoje para vocês sentirem como é ser membro Like Plus. Os 3 vão ser abertos, então eu vou fazer um vídeo sobre os Lions e sobre o Jared Goff, um vídeo sobre o Jayden Daniels e um vídeo sobre Texans e Chiefs, tá bom? Então 3 vídeos nesse domingo de manhã para vocês aproveitarem, nessa segunda de manhã também, e aí eu volto amanhã com os 7 coisas que você precisa saber, focando nos jogos deste domingo. A gente tem Rams e Eagles e a gente tem Bills e Ravens, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, falar sobre o Detroit Lions. Primeiro de tudo, se tem alguém que a gente pode isentar de culpa, é o Jahmyr Gibbs. O Jahmyr Gibbs torna-se, na minha visão, um dos running backs mais interessantes da gente acompanhar na NFL. Ele é completo? Não, ele não é. Assim como o Amon-Ra St. Brown também não é completo. Mas no que ele se propõe a fazer, recebendo passes, sendo utilizado no screen e correndo fora dos tackles, e também, até finalizando campanhas, ele foi bem quando o Montgomery estava fora, né? Mas o Jahmyr Gibbs, ele, no que se propõe a fazer, é muito bom. Ele não é completo como o Derrick Henry, como o Saquon Barkley principalmente, mas ele é um running back acima da média, mais de 100 jardas aí, 2 touchdowns. Esse está totalmente isento na eliminação do Detroit Lions. Os Lions eram favoritos por 9 pontos lá na KTO, e eu acho que eu esperava um jogo mais competitivo do que 9 pontos, né? Até mencionei isso algumas vezes, falei no League, por exemplo, mas eu não esperava, de fato, uma vitória do Washington Commanders. Acho que pouquíssima gente esperava, eles deram as cartas desde o início. E a gente viu, claro, eu vou falar sobre isso no vídeo sobre o Daniels, uma diferença muito grande na compostura dos dois quarterbacks. O Jayden Daniels teve um passe quase interceptado, sim, lado esquerdo do campo e tal, mas tirando isso, ele cuidou muito bem da bola. Muito bem da bola. E o Jared Goff, não. O Jared Goff, não. Teve interceptação de passe mais forte que deveria, teve interceptação no final do primeiro tempo que a bola foi mais curta do que deveria. Não foi um bom jogo dele. As 3 interceptações do Goff foram contra casco de 2 safeties no fundo do campo. Os Commanders fizeram um bom plano de jogo pelo Dan Quinn, isso precisa ser exaltado, né? Tiraram o fundo do campo e o Goff não conseguiu produzir muito em profundidade. Aliás, o único touchdown dele foi passado, foi em cover 0, ou seja, nenhum safety no fundo do campo. A grande questão é que o nosso velho e bom câmbio automático apareceu de novo, infelizmente. Ele teve bons números sob pressão na temporada regular, mas como o Romário diria, jogo é jogo, treino é treino, temporada regular é temporada regular, playoff é playoff. Essa vem sendo, inclusive, uma temática dessa pós-temporada, né? Porque a gente viu isso com o Sam Darnold, a gente viu isso com o Justin Herbert, e agora a gente vê isso com o Jared Goff, num jogo que ele espalhou a farofa. Foram 3 interceptações, o último jogo já estava basicamente perdido, mas as 2 primeiras foram fator aqui, foram interceptações bem feias e foram erros num grande palco contra uma defesa que estava jogando bem e tudo mais. Agora, pressionado, e essa sempre foi a crítica em relação ao Jared Goff, neste ano foi um pouco mitigado, até fiz um playbook para o Disney Plus e para a ESPN, falando do trabalho melhor do Goff sob pressão, o Goff pensando um pouco antes de fazer as coisas quando está pressionado. Só que eu não vi isso nesse jogo, e eu não vi isso num jogo que ele importou em eliminação dos Lions. Pelo Next Gen Stats, 37% de pressão, pressionado 4 de 14, 4.6 jardas por passe e 2 interceptações. E os turnovers foram cruciais nessa partida. Eu falo muitas vezes que não basta apenas ganhar a batalha dos turnovers, você tem que fazer alguma coisa com a bola. É uma falácia dizer que o time que vai ter menos turnovers que o outro vai ganhar o jogo. Não é assim que o esporte funciona. O esporte funciona que o time que ganha é o que pontua. Se você limita posses do oponente e ainda consegue pontuar com mais posses, por assim dizer, você tem uma boa chance de vitória. Então, o que a gente teve? Um fumble do Goff, ainda faltou esse turnover, né? Foram 4 turnovers, portanto, que virou touchdown, 7 pontos. A interceptação no final do primeiro tempo, que poderia ser 3 pontos para Detroit, 3 pontos. Interceptação no segundo tempo que virou touchdown dos Commanders, 7 pontos. E a interceptação que matou o jogo, aí poderiam ser 7 pontos também. Mas, grosso modo, o Detroit Lions com os turnovers deixou aí pelo menos 14 pontos em campo. E aí, se não tivesse acontecido isso, talvez o jogo teria sido diferente. Porque a questão do turnover não é só o adversário pontuar depois do turnover, que dói bastante. É que você perdeu a oportunidade de pontuar na sua posse também. Então, em meio a tudo isso, os turnovers foram cruciais, o jogo terrestre dos Commanders foi muito bem, e aí a gente vem ao grande ponto. Por que eu estava tão pessimista em relação ao Detroit Lions nessa pós-temporada e antes da pós-temporada? Eu ganhei um otimismo no meu coração depois da vitória contra os Vikings, mas eu não colocava os Lions no Super Bowl, como muitos de vocês colocavam. Eu imaginava que o time chegaria com um mando de campo, pelo menos na final de conferência. Qual era o grande ponto? As lesões. E as lesões
foram um fator nessa partida no lado defensivo. Não tira o mérito dos Commanders, vai ter um vídeo só elogiando justamente isso. Mas o Alan McNeil, por exemplo, fez falta no miolo. O Hutchinson fez falta também pressionando mais aí o Daniels e também na contenção terrestre, né? O Robinson teve 2 touchdowns e deitou e rolou nas corridas pelo meio da linha. O Carlton Davis fez falta também, mesmo sendo aí um jogador que não é considerado o melhor do mundo, mas é um cornerback que poderia fazer diferença. Pelo Next Gen Stats, o Maurice Morris cedeu 30 jardas como defensor mais próximo. O Brian Branch foi assim, um problema muito grande para ele essa partida, 91 jardas como defensor mais próximo. E o Vidor, que é um cornerback que eu não sou muito fã, 58 jardas. É impressionante a quantidade de separação que a gente viu, tanto o Brown como o McLaurin, o ataque inteiro quase dos Commanders no jogo aéreo. Jayden Daniels quase chegou a 300 jardas passadas, em jardas totais ele passou. Eu consigo ver esse jogo de 2 óticas, eu vou falar sobre isso no vídeo sobre o Jayden Daniels. Eu consigo ver esse jogo da ótica do mérito dos Commanders, que tem e tem muito, mas do outro lado foi o bom e velho Jared Goff, infelizmente. E as lesões fizeram falta no Detroit Lions. Eu tenho meus temores que esse Jared Goff, que a gente conhece que vai tão bem em temporada regular, sem o Ben Johnson na próxima temporada, é quase uma certeza que o Ben Johnson vai ser head coach em algum lugar, a gente deve ter notícias sobre isso nessa semana, pode ser que exista uma regressão e talvez a janela mais perfeitinha de Super Bowl dos Lions tenha sido ano passado, que inclusive o time estava bem à frente no placar e tomou a virada contra São Francisco, fora de casa, e neste ano contra um quarterback calouro, um excelente quarterback calouro, que pode ter uma das melhores temporadas de um quarterback calouro na história da NFL. Mas ainda assim, um quarterback calouro, você jogando em casa fazendo barulho. Então foi um jogo de muitos erros do Detroit Lions e venceu quem mereceu mais, venceu o Washington Commanders. Agora é ver o que acontece na próxima temporada, sobretudo sem o Ben Johnson. É isso, meu povo. Eu fico realmente chateado com isso, mas o meu pessimismo, infelizmente, acabou se concretizando. Detroit Lions está eliminado. Beijo carinhoso, tem outros 2 vídeos para vocês neste domingo de manhã, sobre Chiefs e Texans, o NFL Sem Stats e também um vídeo, uma apologia, um elogio máximo ao Jayden Daniels porque ele merece muito. Beijinho carinhoso e até a próxima. Tchau.